Você acorda, abre o celular e vê alguém conquistando exatamente aquilo que você tem esperado há tanto tempo. A foto é bonita, o sorriso é sincero, e lá no fundo o seu peito aperta, só um pouquinho, mas aperta. Você fecha o aplicativo, finge que não sentiu, mas a mente continua rodando. Por que não eu? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou ficando para trás? E é aí que começa o preço mais alto da alma, o de viver comparando. Dói admitir, mas é a verdade. Tem dias que você está feliz, até ver alguém mais feliz. Tem dias que você está em paz, até ver alguém conquistando o que você ainda não tem. E o coração começa a se confundir. Será que o problema sou eu? Sabe, eu entendo você, porque já estive nesse lugar. A gente não fala sobre isso, mas todo mundo já sentiu essa pontada silenciosa. A comparação é uma ferida social, mas é também uma ferida espiritual. Ela rouba a alegria do agora. E quando você percebe, está vivendo para provar o que nunca precisou provar. Você já percebeu que o mundo inteiro está empurrando a gente para ser o melhor? Melhor corpo, melhor carreira, melhor fé, melhor vida. E o pior, isso cansa. Você começa o dia tentando ser melhor, mas termina o dia sentindo que nunca é suficiente. Só que deixa eu te falar uma coisa com verdade. Deus nunca te chamou para ser o melhor. Ele te chamou para ser verdadeiro. E é aí que muita gente se perde. Porque enquanto o mundo aplaude o desempenho, Deus olha o coração. E o coração que vive se comparando, vive exausto. Exausto por dentro, sorrindo por fora. Você não sente que está perdendo nada, mas sente que algo dentro de você está se esvaziando. E o pior é que ninguém percebe. Porque a comparação é silenciosa. Não tem grito, não tem barulho. Ela vai entrando pelas brechas do olhar. E quando você vê, já não se admira mais, só se compara. A psicologia chama isso de síndrome da insuficiência crônica. É quando o cérebro entra num modo automático de cobrança. A cada conquista do outro, ele libera uma dose de cortisol, o hormônio do estresse. O corpo reage como se tivesse perdido uma batalha que nunca existiu. E você começa a carregar um peso que ninguém colocou sobre você. Mas o curioso é que a Bíblia já falava disso muito antes da ciência. Ela dizia que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E não é exatamente isso que acontece? A comparação não destrói de fora para dentro, ela apodrece por dentro, aos poucos, sem deixar cicatriz visível. E sabe o que é pior? A comparação faz a gente duvidar de Deus, não diretamente, mas pelas beiradas. Você começa a pensar, talvez ele ame mais o outro, talvez o outro mereça mais. Mas deixa eu te dizer com toda a verdade do Espírito, Deus não se atrasa, ele prepara. E às vezes o tempo que parece demora, é o tempo que ele usa para curar o teu olhar. Porque se ele te abençoar com o coração errado, você perde a bênção e o propósito. E Deus não te quer só abençoado, ele te quer inteiro. O inimigo não precisa destruir você para te afastar do propósito. Ele só precisa te distrair com o propósito do outro. E é isso que tem acontecido com muita gente. Pessoas boas, de coração puro, mas exaustas, porque estão tentando correr uma corrida que nunca foi delas. E talvez esse seja o teu caso hoje. Você está cansado, não é do trabalho nem da vida, é de tentar ser suficiente, de comparar a tua semente com o fruto do outro. Mas filho, filha, semente não nasce do dia para a noite, e Deus não te chamou para ser cópia, Ele te chamou para ser testemunho. O que Ele vai fazer na tua vida não precisa se parecer com a de ninguém. E se parece que você ficou para trás, é só porque Deus está te lapidando para algo mais duradouro. Porque o que nasce rápido morre rápido, mas o que Deus planta com propósito permanece. Então respira. Você não está atrasado. Você está no tempo certo. Só precisa parar de olhar para os lados e voltar a olhar para cima. Porque é quando o olhar volta para o alto que o coração volta a ter paz.
E quando o coração tem paz, até o silêncio de Deus faz sentido. Sabe o que talvez Deus esteja te dizendo hoje? Eu não quero que você corra. Eu quero que você confie. Porque o preço de viver comparando é alto demais. Você paga com a sua paz, com o seu foco e com a tua fé. Mas o preço de confiar é leve. E quem confia, descansa. E é aí que tudo começa a mudar. A comparação não começa quando você olha para o outro. Ela começa quando você para de enxergar o que Deus colocou dentro de você. Porque quando o coração esquece o próprio valor, ele começa a buscar referências para se sentir alguém. E o mundo está cheio de referências erradas. Cheio de padrões que dizem o que é sucesso, o que é beleza, o que é felicidade. Mas ninguém te diz o que é paz. Porque paz não dá audiência e paz não se mede em números. E é por isso que tanta gente vive cansada tentando alcançar um padrão que não existe. A comparação é o reflexo de um coração que se desconectou da própria essência. Ela é como um buraco no peito que nunca se preenche, porque tudo o que entra ali escapa. Você pode até conquistar algo, mas a alegria dura pouco. Logo vem a sensação de podia ser mais. E é por isso que o coração comparador nunca se satisfaz, porque ele não quer o que o outro tem, ele quer o sentimento de ser suficiente. E esse sentimento só Deus pode dar. A psicologia moderna chama isso de autoimagem fragmentada. É quando a pessoa perde a noção de quem é de verdade e passa a se enxergar através dos olhos dos outros. A neurociência já provou que isso cria um ciclo de dor emocional. Cada vez que você se compara, o cérebro ativa o mesmo sistema que reage à rejeição. Por isso dói tanto. O corpo sente como se tivesse sido rejeitado, mesmo quando ninguém disse nada. E olha que curioso. A Bíblia já falava disso quando dizia que o ser humano é movido pelo coração, porque o coração não é só o lugar dos sentimentos, é o centro da identidade. Quando o coração se perde, o resto se desorganiza. Você pode até continuar andando, mas anda sem direção. A comparação é uma forma disfarçada de rejeição. Quando você se compara, no fundo está dizendo: eu não sou suficiente do jeito que sou. E é exatamente aí que o inimigo age. Ele não vem para te convencer de que Deus não existe. Ele vem para te convencer de que você não é o bastante para o Deus que existe. E se ele consegue plantar essa dúvida, ele te faz andar com vergonha. Você até ora, mas ora se sentindo pequeno. Até adora, mas adora sentindo que está devendo algo. Até acredita, mas acredita com medo. É por isso que a comparação é tão perigosa. Ela não te afasta de Deus com rebeldia, mas com vergonha. E vergonha é um dos sentimentos mais paralisantes que existem, porque quem carrega vergonha não se sente digno de recomeçar. Mas deixa eu te lembrar de algo. Deus nunca pediu perfeição. Ele pediu verdade. Você não precisa ser o mais talentoso, o mais bonito, o mais capaz. Você só precisa ser você, inteiro, honesto, real. E é aí que o inimigo perde força, porque a luz da verdade sempre desmascara a mentira da comparação. A doutora Brené Brown, uma das maiores pesquisadoras sobre vulnerabilidade, descobriu que quanto mais uma pessoa tenta parecer forte, mais se afasta da autenticidade. E é na autenticidade que mora a liberdade. Porque quando você aceita quem é, o sucesso do outro deixa de te incomodar. Você começa a se alegrar de verdade pelas vitórias alheias, porque entende que o sucesso do outro não diminui o seu valor. É libertador. O problema é que a comparação cria um hábito mental. Quanto mais você se compara, mais o cérebro busca motivos para continuar comparando. É como um vício emocional. E todo vício precisa de consciência para ser quebrado. Então, o primeiro passo para se libertar não é tentar parar. É perceber quando isso acontece.
É reconhecer o pensamento e dizer: não, eu não vou cair nisso de novo. Porque a partir do momento em que você nomeia o que te fere, você tira o poder da ferida. E é nesse ponto que Deus começa a agir. Ele não cura o que você finge que não sente. Ele cura o que você entrega. Talvez você tenha vivido uma vida inteira se comparando com irmãos, com amigos, com colegas, com desconhecidos, e por causa disso, perdeu a alegria do teu próprio caminho. Mas o que eu quero te lembrar hoje é que ninguém tem a tua história. Ninguém. O teu tempo, as tuas dores, os teus bastidores. Tudo isso foi desenhado para formar o que Deus vai fazer em você. E é por isso que não adianta se medir com régua alheia. Porque Deus não repete histórias. O inimigo quer que você acredite que está atrasado, mas Deus olha para você e diz: eu ainda estou no controle. Ele não mede o tempo em minutos. Ele mede em maturidade. E talvez você ainda não veja, mas o que ele está construindo dentro de você é mais valioso do que qualquer comparação externa. Então hoje, faz um favor para a tua alma. Para de olhar para o lado. Olha para dentro e pergunta com sinceridade: o que é que eu deixei de valorizar em mim? Talvez você tenha deixado de celebrar coisas que antes te enchiam de gratidão. Talvez tenha parado de se alegrar com o simples porque o luxo do outro ofuscou a beleza do teu básico. Mas Deus quer te ensinar a enxergar de novo. E quando você voltar a enxergar, o coração vai descansar. Comenta aqui embaixo: eu quero ver como Deus me vê. Porque o simples ato de dizer isso já muda o foco. E compartilha esse vídeo com alguém que anda preso nessa comparação sem fim. Às vezes, é exatamente isso que ela precisa ouvir para lembrar quem é. No próximo capítulo, a gente vai conversar sobre o que acontece quando a comparação cresce dentro da gente. O perigo invisível de viver nesse ciclo sem perceber e o quanto isso pode te afastar não só do teu propósito, mas também da presença de Deus. A comparação parece inofensiva, mas é uma das estratégias mais sutis de destruição emocional que existe. Ela não vem de uma vez, ela vem aos poucos. Um pensamento aqui, outro ali, e quando você percebe, ela já tomou o controle da tua mente. E o pior é que ela se disfarça de motivação. Você começa dizendo: eu só quero melhorar, mas o que te move não é crescimento, é competição. E competir com quem nem sabe que está competindo é a receita perfeita para a exaustão. A comparação é como um veneno lento. Ela não mata de repente. Ela vai te drenando, rouba a alegria das pequenas vitórias, apaga o brilho do que você já conquistou e coloca um peso absurdo sobre o que ainda falta. Você começa a trabalhar não mais por propósito, mas para provar. Acorda cansado, se cobra o dia inteiro e dorme se sentindo fracassado. E tudo isso por causa de uma régua que nem é sua. Sabe o que é mais triste? É que esse comportamento não é só emocional, ele é espiritual. A comparação gera em nós o mesmo sentimento que derrubou Lúcifer, o desejo de ser o que não foi chamado para ser. Quando ele se comparou, perdeu o lugar. E desde então, ele tenta fazer o mesmo com a gente. Ele não quer que você perca o emprego, o relacionamento ou o dinheiro. Ele quer que você perca o foco. Porque quem perde o foco, perde o propósito. E é exatamente assim que ele vence, distraindo. Enquanto você olha para o outro, ele rouba o teu tempo, tua energia, tua fé. Você acha que está sendo produtivo, mas está apenas sobrevivendo. A comparação é o ladrão mais educado que existe. Entra sem pedir, rouba em silêncio e vai embora deixando o coração vazio. A ciência chama isso de fadiga comparativa. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que quanto mais tempo uma pessoa passa observando a vida dos outros, mais o cérebro ativa áreas ligadas à ansiedade e ao sentimento de inadequação. Ou seja, quanto mais você se compara, mais infeliz se sente. E é exatamente isso que o inimigo quer, te ver infeliz, cansado e desconectado de Deus.
porque a comparação é o oposto da fé. A fé diz: o meu tempo vai chegar. A comparação diz: o meu tempo já passou. E quando essa mentira entra, você para de orar com esperança e começa a orar com dúvida. Você não pede mais acreditando, pede justificando. Não fala mais com Deus como filho, fala como devedor. E o céu não responde vitimismo, responde fé. Quantas vezes você já duvidou de algo que Deus te prometeu só porque viu alguém recebendo antes? Quantas vezes olhou para o outro e pensou: acho que não é para mim? Mas deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. O que é seu não atrasa, amadurece. O tempo de Deus nunca é castigo, é treinamento. E o que vem na hora errada pode destruir o que ele estava preparando para durar. O problema é que a comparação cria pressa, e a pressa é inimiga da maturidade. Ela te faz querer viver hoje o que Deus planejou para daqui a 2 anos. E quando você tenta acelerar o processo, se machuca. Quantas pessoas já entraram em relacionamentos errados, negócios errados, caminhos errados? Não porque Deus não falou, mas porque elas estavam cansadas de esperar o tempo dele. A comparação faz isso. Tira a gente do centro da vontade de Deus e empurra para o centro da ansiedade. E a ansiedade é o terreno onde a fé morre. Porque o ansioso quer controlar o que só Deus pode conduzir. E o resultado é previsível: frustração, arrependimento e uma sensação constante de estar perdido. Sabe o que a comparação faz com o propósito? Ela o desvia. Você para de viver para servir e começa a viver para provar. E quem vive para provar, esquece o porquê começou. Aos poucos, o chamado se apaga. Você ainda fala de fé, mas não sente mais o mesmo fogo. Ainda vai à igreja, mas já não tem mais o mesmo brilho. Porque a comparação consome aquilo que te conectava com Deus: a gratidão. A psicologia confirma o que a Bíblia já dizia. Estudos mostram que o ato de agradecer ativa áreas do cérebro ligadas à felicidade e à sensação de contentamento. Mas quando a mente entra em estado comparativo, essa mesma área é desativada. Por isso, quanto mais você se compara, mais difícil fica sentir gratidão genuína. E sem gratidão, o coração endurece. E coração endurecido não ouve Deus, só ouve o ego. E é por isso que tanta gente vive frustrada mesmo depois de conquistar o que queria. Porque não é o resultado que cura, é o coração que entende o propósito. Deus não te abençoa para você se comparar. Ele te abençoa para você testemunhar. Mas se o coração está contaminado pela inveja, até a bênção vira motivo de insatisfação. Talvez você tenha percebido que essa comparação te afastou de Deus aos poucos. Não te tirou da presença, mas te tirou a alegria da presença. Você ora, mas já não sente mais nada. Canta, mas as palavras parecem vazias. E talvez seja porque o foco mudou. Antes você buscava a presença para se preencher, agora busca para se comparar. Mas deixa eu te lembrar, o altar de Deus não é lugar de comparação, é lugar de rendição. E se você quer ser restaurado, precisa admitir o que essa comparação tem feito com você. Talvez tenha te deixado mais frio, mais fechado, mais ressentido, mas a boa notícia é que o mesmo Deus que te viu cair nesse ciclo é o que pode te tirar dele. Ele não te condena por se sentir assim. Ele te convida a voltar a se ver com os olhos dele. Se essa palavra está falando com você, comenta aqui embaixo. Eu quero me reencontrar com o meu propósito. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vive preso nesse ciclo. Porque Deus vai usar o que te feriu para curar alguém também. No próximo capítulo, eu vou te mostrar o outro lado disso, o caminho da cura. O que acontece quando você para de se comparar e volta a se enxergar com os olhos de Deus. Porque existe um jeito de viver leve, confiante e em paz. E ele começa quando o olhar muda. A comparação enfraquece, mas o amor de Deus restaura. E é sempre assim. O inimigo usa o espelho para distorcer, e Deus usa o amor para revelar. Porque a cura nunca vem quando você para de olhar para os outros. Ela começa quando você volta a olhar para si com compaixão.
A raiz da comparação é a rejeição, mas o antídoto dela é o amor. E não um amor superficial, que vem e vai, mas o amor que vem de Deus, aquele que não depende de performance nem de aplauso. É esse amor que coloca cada coisa no lugar, que faz o coração respirar de novo e devolve a paz que a comparação levou embora. Sabe o que Deus quer te mostrar? Que o valor nunca esteve nas mãos dos outros. Não foi o like, o cargo, o corpo ou o sucesso que te deram valor. Você já nasceu com valor, porque carrega a imagem dele. E isso não muda, nem quando você fracassa, nem quando alguém parece estar à frente. O valor continua porque não veio do mundo, veio do Criador. A psicologia moderna fala muito sobre autoestima, mas a Bíblia chama isso de identidade, e são coisas diferentes. A autoestima é como você se vê. A identidade é quem você é, mesmo quando não se sente bem. E é isso que Deus quer restaurar em você, a lembrança de quem você é nele. A pesquisadora Kristin Neff, uma das maiores referências em autocompaixão, descobriu algo interessante. Pessoas que aprendem a tratar a si mesmas com bondade têm menos ansiedade e mais equilíbrio emocional. Elas erram, mas não se destroem por isso. Caem, mas não se condenam. E isso, espiritualmente, é exatamente o que Deus faz. Ele te levanta sem te acusar, te corrige sem te envergonhar, te transforma sem te comparar com ninguém. Quando você começa a se ver como Deus te vê, a comparação perde o poder, porque o amor perfeito lança fora o medo, e a comparação é filha do medo. Medo de ser esquecido, medo de não ser amado, medo de ficar para trás. Mas quando o amor entra, o medo sai. E quando o medo sai, o coração descansa. A cura da comparação não é olhar menos para os outros, é olhar mais para Deus. Porque quando o teu foco está nele, tudo o que é externo perde força. O coração se organiza, os pensamentos se alinham e você volta a se sentir inteiro. Deus não muda a tua vida te comparando com ninguém. Ele muda a tua vida lembrando quem você é. E é lindo ver como isso muda tudo. Quando a pessoa entende que o valor dela não depende de resultado, ela começa a viver em liberdade. Trabalha com propósito e não por aprovação. Ama sem medo de não ser correspondida. Serve sem esperar aplauso. E o mais incrível é que o sucesso começa a vir naturalmente. Porque o sucesso é consequência de um coração alinhado. O mundo ensina que você precisa conquistar para se sentir completo. Mas Deus ensina que você precisa se sentir completo para conquistar. Por isso tanta gente tem, mas não é. Faz, mas não sente. Conquista, mas não descansa. Porque não é o que se tem que traz plenitude, é o que se carrega por dentro. A neurociência diz que o cérebro não distingue entre gratidão sentida e expressa. Ou seja, quando você agradece, o corpo entende que algo bom aconteceu, mesmo que ainda esteja esperando. Isso é fé em forma de química. É a ciência confirmando o que a Bíblia sempre disse. Em tudo, dai graças. A gratidão não é só educação, é arma espiritual. Ela te faz enxergar Deus, mesmo quando o cenário não mudou. E quando você enxerga Deus, o cenário começa a mudar. Talvez você esteja nesse ponto da caminhada, cansado de se comparar, mas sem saber como parar. Então deixa eu te dar um caminho simples e poderoso. Começa a agradecer. Agradece o que tem, o que já superou, o que aprendeu. Agradece até o que ainda não chegou. Porque agradecer é profetizar que vai chegar. E a alma grata não tem espaço para comparação. A partir de hoje, decide fazer isso todos os dias. Acordar e agradecer. Não pelo que falta, mas pelo que já é. E vai ver como o teu olhar muda. Como o que antes era peso vira leveza. Como o que antes te feria começa a te inspirar. E o que antes te incomodava começa a te ensinar. Sabe por quê? Porque quando o coração aprende a ser grato, o inferno perde o acesso, o inimigo não consegue manipular um coração que tem paz.
E a paz vem quando você entende que não precisa correr atrás do que já é seu. O que Deus reservou para você vai te encontrar no tempo certo. E ninguém pode roubar o que foi desenhado sob medida para o teu nome. Se essa palavra está te tocando, comenta aqui embaixo. Eu escolho ver como Deus me vê. E compartilha com alguém que precisa lembrar o próprio valor. Porque às vezes a única coisa que falta para a cura começar é uma lembrança de quem somos aos olhos do Pai. No próximo e último capítulo, a gente vai encerrar essa caminhada com uma verdade simples, mas poderosa. Como viver em paz com o próprio caminho e florescer no tempo certo, sem precisar competir com ninguém. Existe um momento em que a gente entende que não precisa correr para ser feliz, que não precisa provar nada para ser amado, e que o tempo que Deus escolheu para nós é o tempo perfeito, nem antes, nem depois. A comparação cria pressa, mas o propósito ensina paciência, e a paciência é o idioma de Deus. Ele não se atrasa, ele amadurece promessas. Tem bênçãos que só florescem quando o coração aprende a esperar. Sabe aquela semente que demora para brotar? A que fica dias, semanas, às vezes meses debaixo da terra sem dar sinal de vida? Tem gente que olha e pensa que ela morreu, mas lá dentro, onde ninguém vê, as raízes estão crescendo. E é exatamente assim que Deus faz com você. Enquanto o mundo acha que você estagnou, Ele está te firmando, fortalecendo o teu caráter, lapidando o teu olhar, curando o teu coração, para quando chegar o tempo certo, você florescer de um jeito que ninguém vai conseguir explicar. A psicologia chama isso de fase subterrânea. É o período em que o crescimento não é visível, mas é fundamental. E a fé chama isso de processo. O mundo chama de demora, Deus chama de preparação. E quando o tempo dele chega, tudo faz sentido. Tem gente que vive frustrada porque acha que Deus esqueceu. Mas ele não esqueceu, ele está construindo, e construção leva tempo. Principalmente quando o que ele quer levantar em você é sólido, eterno e verdadeiro. O segredo é permanecer, não desistir no silêncio. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele se cala para te ensinar a ouvir o que o barulho da pressa não deixa. E se você aprender a ter paz enquanto espera, vai descobrir que a espera também é uma forma de bênção. Sabe o que é bonito? Quando o coração se acalma, as comparações perdem força. Você começa a olhar o sucesso do outro com paz. Começa a se alegrar sem sentir dor. E quando isso acontece, é sinal de que Deus te curou por dentro, porque a alma livre não inveja, ela se inspira, ela entende que o que é do outro não ameaça o que é seu. C.S. Lewis disse algo que resume bem isso. A humildade não é pensar menos de si, é pensar em si menos. Quando você para de pensar o tempo todo em quando vai ser a minha vez e começa a agradecer por cada passo, cada fase, cada aprendizado, a vida começa a fluir, a graça começa a aparecer nos detalhes e Deus começa a te surpreender nos lugares onde você nem esperava mais. A fé é isso. É confiar que o tempo de Deus é justo, mesmo quando parece demorado. É olhar para quem floresceu antes de você e dizer: se floresceu para ele, também vai florescer para mim. No meu tempo, do meu jeito, com o meu propósito. E é por isso que hoje eu quero te lembrar, você não está atrasado. Você não perdeu o que era seu. Você não foi esquecido. Deus ainda está escrevendo, e o que ele escreve, ninguém apaga. Então, ao invés de reclamar do tempo, agradece pelo processo, porque o processo é o que te faz forte, o processo é o que te faz pronto. E se você permanecer fiel no processo, o resultado vai vir naturalmente. A neurociência diz que a paciência ativa áreas do cérebro ligadas à esperança e ao autocontrole. É por isso que pessoas pacientes sofrem menos e se arrependem menos. Mas o que a ciência chama de autocontrole, a Bíblia chama de domínio próprio. E isso é fruto do Espírito. Ou seja,
Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil é esperar. E quem aprende a esperar com Ele, nunca perde. Hoje, talvez, você precise apenas descansar. Parar de olhar para fora e voltar a olhar para dentro. Voltar a se enxergar com os olhos do Pai. Porque o mesmo Deus que começou a obra vai terminar. E quando Ele terminar, vai ser lindo. Você vai entender que o tempo que pareceu demorado foi, na verdade, o tempo que Ele usou para te moldar. Então, faz um compromisso com Deus agora. Em vez de viver se comparando, você vai viver florescendo. Em vez de se apressar, vai confiar. Em vez de se frustrar, vai agradecer. E quando você menos esperar, a colheita vai chegar e vai ser abundante. Escreve aí nos comentários: eu escolho florescer no meu tempo. Porque essa frase não é um comentário, é uma declaração de fé. E compartilha esse vídeo com alguém que anda cansado de se sentir pequeno. Talvez o que Deus quer fazer através de você comece por essa semente. O preço de viver comparando é alto demais. Você paga com a paz, com a alegria, com a presença. Mas o preço de confiar é leve. E quem confia, descansa. Quem descansa, floresce. E quem floresce, glorifica o Deus que nunca comparou ninguém. Só amou, transformou e colocou cada um no seu